Falar em espíritos não era mais falar em bruxas e gnomos, em figuras de ficção ou de lenda, mas em entidades inteligentes, criaturas humanas que haviam sobrevivido à morte do corpo. As próprias religiões tradicionais, que então lutavam desesperadamente contra o progresso do materialismo, nada de concreto e positivo podendo opor a esse progresso, foram imediatamente beneficiadas com o aparecimento do espiritismo. Os homens de cultura, de pensamento, que não sabiam como sustentar a sua fé, diante da impossibilidade de defendê-la perante a ciência, viram-se amparados por uma nova arma. O espiritismo, como acentuou Kardec em seus livros, tornou possível às religiões enfrentarem o materialismo em seu próprio terreno e com suas próprias armas. Já se podia falar em verificação experimental da existência da alma. E os grandes cientistas do século sentiram-se animados a tratar do problema espiritual como coisa séria, e não mais como simples superstição. O que a origem das espécies, de Darwin, representou para o progresso da concepção antropológica, o que o discurso do método, de Descartes, significou na mudança de posição do pensamento medieval para o moderno, o que a psicologia como ciência, de Herbart, e os elementos de psicofísica, de Fechner, representaram na transição da psicologia clássica para a moderna. O Livro dos Espíritos representa, na transição ainda em curso, do espiritualismo clássico para o espiritualismo moderno. Agora mesmo nos chegam notícias da França, relativas à organização de uma sociedade internacional de parapsicólogos católicos, empenhada no esclarecimento dos fenômenos espíritas. Sem a publicação do livro de Kardec, em 1857, não teria sido possível o aparecimento da metapsíquica, de Richet, da qual surgiu a parapsicologia de Heine, agora vitoriosa nos meios universitários da América e da Europa, despertando o interesse dos próprios círculos católicos. A importância do Livro dos Espíritos no pensamento moderno é simplesmente fundamental. Esse livro, que é a obra básica do Espiritismo, representa o marco de uma nova era, no tocante aos problemas espirituais. Com ele, o mundo superou, por assim dizer, de um golpe, o longo passado mítico e dolorosamente místico da humanidade, para abrir as portas dos antigos mistérios ao pensamento racional e à investigação científica. Foi por isso que Kardec chamou o Espiritismo de Três-Revelação, acentuando que se trata de uma revelação de dupla natureza, ao mesmo tempo divina e humana. Revelação divina, porque dada ao homem através das manifestações espirituais, e humana ou científica, porque elaborada e desenvolvida pelo homem no plano da razão e da experimentação. 11. Os fatos e a doutrina. Desde o aparecimento do Espiritismo, numerosos esforços vêm sendo feitos para negar a natureza dos fatos espíritas, diminuir a sua significação, ridicularizá-los, atribuí-los à fraude ou misturá-los com ilusionismo e hipnotismo. As forças e as pessoas empenhadas nessa inglória tarefa partem da suposição de que, negados ou deturpados os fatos, a doutrina pereceria. Entretanto, a história dessa luta demonstra o contrário. Os fatos espíritas não podem ser negados nem confundidos com fenômenos de outra natureza, e o combate que a eles se move só tem servido para intensificar a propagação da doutrina. No capítulo 6 das conclusões de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec declara: seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo, acreditar que ele tira sua força da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando essas manifestações pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. O seguir, o codificador explica que os fenômenos espíritas existem desde todos os tempos, não se podendo escondê-los ou sufocá-los, precisamente por serem naturais. Tratando-se, pois, de fatos naturais, lutar contra eles é lutar contra a natureza, contra a realidade. Mas por que o codificador afirma que a força do espiritismo não está nos fatos, e sim na doutrina? Pois não são os fatos a própria base objetiva da doutrina? Se lhe tirarmos essa base real, a doutrina não estará ameaçada? Claro que sim, e o próprio Kardec o diz, no mesmo capítulo citado. Mas diz também que,
Por serem naturais esses fatos, ninguém os conseguirá subtrair das bases doutrinárias. Ninguém poderá nunca impedir as comunicações mediúnicas, em suas diversas modalidades. Elas são universais, de todos os tempos e de todas as latitudes, entre todos os povos. Kardec, porém, deixa claro que o Espiritismo não é um acervo de fatos, um conglomerado de fenômenos materiais, e sim uma filosofia, uma doutrina. Os fatos espíritas, como demonstrou Ernesto Bozano, apoiado nas pesquisas dos antropólogos e etnólogos André Lang e Freedon Long, são a fonte natural de que nasceram todas as religiões. Por outro lado, as religiões se alimentam constantemente nessa fonte. Eles são, por isso mesmo, tão importantes para o Espiritismo quanto para outras doutrinas. E a força do Espiritismo não decorre dos fatos, mas dos princípios que ele construiu sobre esses fatos, interpretando-os da maneira legítima, através da razão e do bom senso. Enganam-se, portanto, os que combatem a fenomenologia espírita com o fim de impedir a propagação do Espiritismo. Mais acertados estão os que lutam contra a doutrina, contra os princípios filosóficos e religiosos do Espiritismo. Negar a doutrina, mesmo a peso de sofismas, é mais fácil do que negar os fatos em que ela se assenta. Mas ainda nesse terreno é preciso convir que a luta não é muito fácil. Porque a doutrina espírita não apresenta incongruências, não disfarça os seus princípios em zonas obscuras, sob o nevoeiro do mistério ou a proteção de interpretações místicas. Um amigo de Cair Barchutel, materialista, depois de haver lido o Livro dos Espíritos, fez-lhe esta declaração: não aceito a premissa de que parte este livro. Mas, se ela for verdadeira, não há maior monumento de lógica do que este. As incoerências, contradições e absurdos que até hoje têm sido apontados na obra de Kardec não passam de deformações intencionais ou feitas por espíritos apaixonados. Foi por isso que Camille Flammarion, à beira do túmulo de Kardec, chamou-o de o bom senso encarnado. E é por isso que insistimos sempre na necessidade de leitura e estudo da obra de Kardec. Obra, aliás, que não é somente dele, mas também, e principalmente, dos espíritos. A leitura dos livros fundamentais do Espiritismo é indispensável não só aos adeptos, como também aos adversários sinceros. Aqueles adversários que não querem jogar com sofismas, nem usar as armas fáceis da deturpação, precisam enfronhar-se dos princípios espíritas, para lutarem com lealdade contra eles. E os espíritas que realmente estejam a par da sua doutrina, não temem nem detestam os adversários. Primeiro, porque eles sabem que é dever do espírita respeitar a liberdade de consciência. Depois, portanto, tem a demonstração histórica de que os adversários bem-intencionados acabam rendendo-se evidência da verdade, e os mal-intencionados nada mais fazem do que pôr lenha na fogueira do espiritismo. Até hoje, os adversários têm sido úteis à doutrina. Quanto mais pregam e escrevem contra ela, mais auxiliam a sua propagação. 12. Cristianismo do Cristo. A posição do Espiritismo no mundo atual é das mais curiosas. Certas pessoas o consideram tão elevado, tão puro, tão exigente no plano moral, que confessam: não posso me dizer espírita, pois ainda não atingi a perfeição necessária. Outras, pelo contrário, sentem arrepios ao simples enunciar do nome da doutrina, pois entendem que espiritismo é coisa diabólica, imoral, detestável. Entre os intelectuais, uns declaram enfaticamente: espiritismo é ciência, o vulgo não pode entendê-lo. Outros, porém, o desprezam: nada tem de científico, pois é simples superstição, sem conteúdo e sem base. De vez em quando aparecem figuras de destaque, nos meios científicos ou clericais, revestidas de títulos pomposos, afirmando que os fatos espíritas não passam de trapaças ou de ocorrências de natureza puramente hipnótica. Escrevem livros, fazem conferências, dão entrevistas e chegam a praticar exibições hipnóticas em teatros e estações de televisão, para provar que o espiritismo não existe. Ao mesmo tempo, figuras de destaque, inclusive nos meios clericais,
reprovam essas atitudes e entendem que os fatos espíritas merecem maior atenção, maior cuidado no seu trato, não podendo ser confundidos com fenômenos comuns de sugestão e hipnotismo. Em meio a essas contradições, o espírito do povo poderia sentir-se perplexo. Entretanto, o que se nota é que a perplexidade pertence mais às elites, pois o povo compreende pouco das altas disputas dos doutores e está acostumado a espetáculos de toda espécie. Longe de aceitar sugestões perturbadoras, o povo, na sua simplicidade e pureza de coração e entendimento, prefere decidir pela sua própria experiência. Esta lhe mostra, dia a dia, que os fatos espíritas são realidades inegáveis e que o espiritismo é, antes de tudo, uma doutrina consoladora, que tanto socorre as necessidades do homem encarnado, quanto ilumina o espírito a respeito dos problemas que ele terá de enfrentar após a morte. Essa curiosa situação do espiritismo lembra exatamente o que aconteceu com o cristianismo no mundo antigo. O apóstolo Paulo, que era um apóstolo espiritual, pois só se converteu e seguiu a Jesus graças a um fato mediúnico traço, escreveu que os cristãos pregavam uma doutrina que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque pregavam a Cristo crucificado, num mundo em que o importante era a vitória social do homem. E judeus, gregos e romanos, cheios de ambição e vaidade, apegados aos seus preconceitos religiosos e culturais, consideravam o cristianismo uma heresia obscura e uma religião de escravos. Apesar disso, a mensagem cristã espalhou-se no meio do povo, produziu os seus efeitos e transformou o mundo. Pouco importa que os poderosos de hoje, como Paulo antes do episódio mediúnico da estrada de Damasco, cheios de sabedoria mundana, de ciência imprecisa ou de intransigência dogmática, lutem contra o espiritismo. A doutrina nascente encerra em seus princípios todos os germes de um mundo novo, que em breve se firmará sobre a terra. Traz com ela uma nova ciência, uma nova filosofia e uma nova religião. Sua força renovadora é, portanto, imenso e seu processo de penetração é o mesmo da fonte poderosa em que auriu os seus princípios, o cristianismo do Cristo, e não dos seus intérpretes. Não se inquietem, pois, os meios espíritas, com as ondas de combate à doutrina, que de vez em quando agitam o mundinho estreito do meio em que vivemos. Não se combate senão o que constitui uma ameaça, o que representa alguma coisa. O espiritismo é combatido justamente por ameaçar os erros dominantes em todos os setores do pensamento contemporâneo, como o cristianismo combatia os do mundo antigo. Mas, na sua qualidade de prolongamento histórico, e portanto natural e necessário, do cristianismo, possui o espiritismo o mesmo impulso dinâmico que levou aquele à vitória. A mensagem espírita, que é a mensagem cristã renovada pelo Consolador, penetra sutilmente nas consciências e nos corações, pelo simples fato de corresponder plenamente aos mais profundos anseios das almas, nesta hora de transição da vida na Terra. Porque um novo céu e uma nova terra estão sendo elaborados, segundo a profecia apocalíptica, e o Espiritismo é a mensagem nova do Cristo aos corações que sonham com um mundo melhor e mais belo. Não importa que haja os que esbravejam contra a alvorada nascente. O sol nunca pediu licença para nascer e iluminar o mundo. Não importa que haja vacilantes inquietos. Os ventos novos de um novo dia sopram rajadas de coragem e serenidade, nos rumos do futuro. 13. Da magia ao mito. Num curioso estudo comparativo sobre a vida e a obra de Mark Twain e Monteiro Lobato, o professor Cassiano Nunes, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, assinala o interesse dos dois escritores, o norte-americano e o brasileiro, pelo espiritismo. E buscando uma explicação para esse interesse, em dois espíritos pragmáticos, voltados intensamente para a atividade prática, lembra uma observação de Otto Maria Carpo, quanto ao que pode haver de paradoxalmente materialista no interesse pelo espiritismo. Logo mais, analisando a posição de Lobato, nota Cassiano Nunes que ele entendia o advento do espiritismo como progresso da ciência. Não era, pois, o sentimento religioso, mas o racionalismo materialista de Lobato que o levava a interessar-se pelos fatos surpreendentes. Algumas frases de Lobato provariam isso,
Um dia, esses fatos psíquicos, hoje considerados sobrenaturais, serão conhecidos e fichados, como tantos da química. Ou ainda, os compêndios de física trarão o capítulo novo da metapsíquica, como os compêndios de hoje trazem o capítulo novo da termodinâmica. A observação de Carpo, que vai correndo o mundo, pois já vimos citada algumas vezes, precisa de melhor análise. Qual a razão do materialismo no interesse pelo espiritismo, se isto é exatamente a negação do materialismo? A razão estaria nos fatos materiais que demonstram a existência do espírito, ou seja, nos chamados fenômenos físicos do espiritismo, como os raptos, as materializações, a movimentação de objetos, as levitações. Mas a recíproca não prova o contrário. Pois o que os interessados buscam nessas manifestações materiais não é exatamente o espírito, a prova da sobrevivência. Não é a demonstração da existência espiritual. Muito mais de materialismo existe no espiritualismo formalista, que se traduz pelas formas de religião natural ou positiva. Porque nesse espiritualismo, além dos fenômenos materiais, existem os símbolos materiais, cujo poder de concretização chega, em geral, a absorver o sentido espiritual. A evolução espiritual do homem, atestada pela história das religiões, revela-nos esse processo dialético, através do qual o espírito humano se desprende da fascinação mágica primitiva para ligar-se às ideações mitológicas. Nosso espiritualismo religioso, que tem sempre uma acusação de materialismo para os processos espirituais diferentes, está densamente impregnado de magia e mitologia. Sacramentos, objetos sagrados, instrumentos de culto, refígies, medalhas e imagens, ídolos, constituem o seu complicado aparelhamento material. O espiritismo, ao contrário disso, não admite o culto material, a adoração idólatra, o apego às fórmulas mágicas. Na mesma linha da evolução religiosa a que nos referimos acima, o espiritismo se situa numa fase superior à do monismo hebraico. Aceitando a mensagem cristã em espírito e verdade, o espiritismo afasta deliberadamente o acervo material do espiritualismo antigo, para que o homem possa voltar-se livremente em direção ao espírito. Os fenômenos psíquicos pelos quais se interessa não têm sentido mágico, nem religioso, mas científico. São encarados como fatos naturais, e não sobrenaturais. Fatos que servem para demonstrar a realidade espiritual no próprio plano do material, pois este nada mais é do que uma consequência daquela. Haverá, por exemplo, maior tendência materialista no interesse por um fenômeno de materialização, do que no interesse pelo ato mágico da consagração de um objeto, no qual o próprio Deus é obrigado a materializar-se, para que o homem o absorva em forma de alimento. Bastaria este exemplo, para mostrar a falta de fundamento, e até mesmo a injustiça que estigmatiza a observação de Carpo. O interesse pelo espiritismo nada tem de materialista, nem de paradoxal. É uma consequência natural da evolução do homem, que a partir do materialismo primitivo, vai se libertando pouco a pouco daquilo que Tersteinen chamou a filosofia do mito, para racionalmente buscar a espiritualidade, nos próprios processos da vida. Veja-se o contraste: o espiritismo atrai pela evidência dos fenômenos psíquicos, enquanto o espiritualismo tradicional atrai pela materialização do psíquico no formalismo religioso, materialização que resulta numa fisiologia do mito. Quanto à posição de Lobato, impregnada de interesse científico, está de pleno acordo com o próprio sentido do espiritismo. No seu livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, Kardec esclarece o motivo por que o espiritismo só apareceu em meados do século XIX, porque era necessário o desenvolvimento das ciências para lhe preparar condições. Kardec faz mais, afirma, em O Livro dos Espíritos, aquilo mesmo que Lobato afirmava, ou seja, que o espiritismo é o desenvolvimento natural da ciência. Mas, precisamente por ser um desenvolvimento, não é simples prolongamento do materialismo científico. É, pelo contrário, o rompimento desse materialismo, para que a ciência se espiritualize. As comparações de Kardec correspondem bem às de Lobato. O problema espiritual,
envolto nas névoas do mágico e do mitológico, deve racionalizar-se, na era nova que surge a partir do Renascimento. Racionalizar não é materializar, mas espiritualizar. A razão se sobrepõe à matéria, é a ação do espírito sobre a matéria. Basta nos lembrarmos de Hegel, para compreendermos isso. Racionalizar o problema espiritual é depurá-lo da ganga grosseira da superstição primitiva. É libertá-lo das formas materiais da magia e idolatria, desembaraçá-lo do misticismo alegórico, em que as alegorias, formas de comparação do espiritual com o material, impedem a verdadeira compreensão espiritual. Karpol poderia dizer que as fórmulas mágicas do chamado baixo espiritismo contradizem o que estamos afirmando. Mas, nesse caso, teríamos de lembrar que o espiritismo é uma doutrina racional, não uma prática religiosa de tipo sincrético, segundo pretendem os seus adversários. O chamado baixo espiritismo nada tem de espiritismo. É simplesmente a forma larvar das chamadas religiões positivas. 14. O Velho e o Novo. Os brutais acontecimentos da África do Sul, daquela mesma África sofredora e heróica que transformou Gandhi, de advogado do hindu em apóstolo universal da não-violência, vem provar, mais uma vez, a tese espírita de que vivemos num mundo semi-pagão. É inútil querer se proclamar o contrário, falar de boca cheia em civilização cristã. Não chegamos ainda ao grau suficiente de espiritualidade, de elevação moral, para vencermos o passado brutal da humanidade que o Cristo veio reformar. A violência dos babilônios, dos egípcios, dos gregos e romanos, dos bárbaros que derrubaram o império e dos cristãos que o sucederam, acendendo fogueiras humanas em honra a Cristo. Essa terrível violência que era também a dos judeus, com seu sanguinário Deus dos exércitos, continua a imperar no mundo que insistimos em chamar de cristão. São ainda recentes os massacres nazistas. É de ontem a invasão traiçoeira da Abissínia numa sexta-feira da Paixão, por um país católico, onde se ergue a sede oficial do cristianismo. É de hoje a tragédia cubana, com as atrocidades anteriores a Fidel e os fuzilamentos deste. Entretanto, com exceção dos nazistas, todos os demais agiram brutalmente sob a denominação de cristãos. Agora mesmo, os assassinos de Sharpeville, na África, estão convencidos de que defendem a civilização cristã. E tudo por quê? Porque o cristianismo com C maiúsculo é ainda um processo em desenvolvimento, é uma forma nova de vida, um novo modo de ser, que luta em todos nós contra o homem velho, esse antropóide selvagem que aprendeu a persignar-se, mas continua feroz. Jesus se comparava ao semeador, distribuindo na terra vasta do mundo as sementes da boa nova. E como semeador, conhecia tão bem o processo da semeadura e da germinação, que anunciou as vicissitudes por que a seara passaria, no seu desenvolvimento. Vemos no Evangelho de João, capítulos 14 e 16, como ele anuncia a necessidade de um Consolador, que viria à terra no momento preciso, quando o homem estivesse mais apto a suportar a verdade cristã, para restabelecer o seu ensino e ensinar ainda o que não lhe fora possível ensinar no seu tempo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará toda a verdade. No século XIX a promessa se cumpriu, com a revelação, o advento do Consolador, do Espírito da Verdade, cujos ensinos renovadores se consubstanciam no Espiritismo. Ainda teremos, portanto, que trabalhar muito em nossa mente e em nosso coração, para que a obra cristã se complete na Terra e possamos realmente ter uma civilização cristã. Outra expressão de Jesus, que revela o seu perfeito conhecimento das dificuldades de sua missão, e a que se refere à porção de fermento que se põe numa medida de farinha, para levedá-la. O fermento leveda a massa de farinha, misturando-se a ela. Assim está agindo o cristianismo, desde que Jesus semeou no mundo as suas divinas sementes. O fermento cristão levedou a farinha do mundo, modificou a estrutura social da antiguidade, transformou a concepção humana da vida, mas ainda se apresenta misturado com os terríveis resíduos do passado. Há igrejas cristãs que defendem o princípio anticristão do assassinato individual ou coletivo.
Há ministros cristãos que pregam a extinção dos hereges e lutam cristamente pela pena de morte. A história nos mostra o cristianismo como um movimento ideológico a desenvolver-se por etapas. A princípio, vemo-lo em sua pureza primitiva, nos tempos apostólicos e imediatamente pós-apostólicos. Depois, vemo-lo misturar-se com os sistemas, os rituais, a idolatria das religiões mitológicas, transformando si mesmo numa mitologia disfarçada. Mais tarde, vemo-lo revoltar-se contra os elementos pagãos que o desfiguram e arrojá-los em parte do seu corpo, através da reforma, e mais adiante, com o advento do espiritismo, vemo-lo, afinal, esplender em sua integridade e pureza, como religião psíquico-espiritual, segundo a expressão feliz de Conan Doyle, para libertar o homem da herança pesada de outros tempos. Quando os princípios espíritas iluminarem a maioria das consciências, o processo cristão se completará na Terra e teremos então a verdadeira civilização cristã. Porque não basta crer na imortalidade, é preciso saber que ela existe e, sobretudo, compreendê-la através da lei da reencarnação. A ideia cristã de Deus como Pai só pode completar-se, realizando toda a sua significação universal, quando a ideia espírita da reencarnação provar a todos os homens o absurdo dos divisionismos raciais. Somente assim, à luz da revelação, os homens compreenderão o verdadeiro sentido da fraternidade cristã e poderão vencer o homem velho, para que o homem novo do Evangelho triunfe sobre a terra. 15. A seara imensa. O cristianismo é a seara imensa, de trabalho e de amor, em que as almas laboram através do tempo, semeando e colhendo sem cessar. Passam as gerações, sucedem-se as civilizações, e a seara verdejante amadurece, preparando a colheita de vida eterna, para o futuro do mundo efêmero. Tão grande ela, tão vasto e fecundo o seu seio, tão amplos os seus horizontes, que os homens se aturdem ao contemplá-la, fixam-se em pequenos detalhes, prendem-se a pormenores do plantio, absorvem-se em cuidados de reduzidos tratos de terra. Não raro, chegam a considerar inimigos os próprios companheiros de trabalho, somente por se encontrarem noutros pedaços de chão, ou por desenvolverem tarefas diferentes, no grande labor da seara. Apesar disso, o tempo vai passando e a seara amadurece. A poderosa seiva que a anima não leva em conta a miopia humana. A princípio, o grande semeador saiu a semear. Depois, reuniu os que se interessam pelo seu trabalho e os espalhou pelas terras da herança. Mais tarde, os sucessores foram reunindo outros trabalhadores e a luta cresceu cada vez mais. O aumento dos homens determinou, como sempre acontece, a divisão do trabalho. Uns entenderam que deviam transformar a seara natural numa grande fazenda artificial, com a casa grande imitando o templo de Jerusalém, com guardas armados para defendê-la, com disciplina rigorosa e vigilância permanente nas fronteiras. Outros entenderam que não devia ser assim, e surgiram contendas e guerras, ficando esquecido o trabalho da seara. Mas o grande semeador esperou tranquilo, pois a semente lançada no solo germinava sempre, apesar da miopia dos homens. Chegou, certa vez, o tempo da florada. A seara crescera e estendera-se pelas terras da herança. Pendões verdes balouçavam a todos os ventos do mundo. As flores tinham de surgir. E foi então, em plena renascença, que a reforma brilhou em meio à seara, reivindicando os direitos dos que se haviam oposto, nos tempos antigos, ao monopólio dos serviços cristãos. A reforma se ergueu contra o formalismo tradicional e desentranhou as páginas sagradas dos arquivos canônicos. Os textos evangélicos enfloraram a seara. Todos puderam lê-los de novo, sentir pessoalmente as suas pulsações da vida espiritual, interpretá-los com a luz própria que Deus concedeu a todas as criaturas. Mas em breve as flores tiveram, também, os seus cultores exclusivistas. Do antigo formalismo ritual, passaram eles ao formalismo literal. À maneira dos velhos rabinos judeus, que de uma vírgula da Torá conseguiram tirar 10 sentenças, os literalistas proclamaram o absolutismo de letra. Ai dos que se opunham aos exegetas autorizados, ai dos que se atreviam a entender que os velhos textos nada mais eram do que a roupagem do Espírito, o anúncio dos frutos vindouros.
Mas o grande semeador continuou esperando tranquilo, pois apesar de tudo a seara amadurecia. Por fim, as flores começaram a dar lugar às primeiras espigas, que repontavam tímidas, verdolengas, anunciando esperanças, nos próprios meios da reforma. Primeiro, foi Swedenborg, com a sua nova igreja de Jerusalém, anunciando a reviviscência do espírito. Depois, Edward Wing, cura da igreja escocesa, que leva para Londres o problema das comunicações espirituais. Depois, as manifestações mediúnicas dos Shackers, nos Estados Unidos, seguidos logo mais dos fenômenos de desfile, com as meninas da família Fox, num lar metodista. Depois, o Rev. Ferguson, da igreja de Nashville, no Tennessee, frequentada por Lincoln, que leva para a Inglaterra os irmãos Davenport, divulgando seus poderes mediúnicos. Depois o Rev. Stinton Moses, que desenvolve sua poderosa mediunidade. O Rev. Valuen, que se torna médium. E os reverendos Arthur Chambers, de Brokenwoods, Charles Tweedale, de Winston, Yorkshire, e tantos outros, que proclamam a volta das vozes do além. Por fim, Kardec recebe a terceira revelação e as espigas maduras começam a ser colhidas em todo o mundo. A seara imensa devolve, assento por um, apesar das incompreensões de muitos de seus trabalhadores, as sementes que o grande semeador sairá a semear. O Espiritismo, cheio de compreensão, de luz e fraternidade, dá cumprimento à promessa do Consolador, iniciando a fase final do cristianismo, para o advento anunciado do reino de Deus na terra. 16. Método e bom senso. Entre aquelas doutrinas espiritualistas que tudo explicam e aquelas que tudo afirmam, o Espiritismo se apresenta como região intermediária. Não pretende dar explicações para todas as coisas, nem construir um castelo de afirmações dogmáticas. Seu objetivo não é o proselitismo a todo custo, nem a satisfação da curiosidade ou da imaginação, e muito menos o domínio das consciências. Pelo contrário, é a busca da verdade espiritual, através do bom senso, no campo raso da observação e da experimentação. Doutrinas que tudo explicam, desde a maneira por que Deus constrói os mundos, até as minúcias da fisiologia do corpo espiritual, existiam no mundo muito antes da codificação espírita. Doutrinas autoritárias, que tudo afirmam e tudo impõem, sob ameaças terrenas e celestes, dominaram a Terra desde os primórdios da civilização. Mas doutrinas que procuram a verdade, dentro dos limites da razão, com plena consciência das limitações humanas, só apareceram quando o homem começou a compreender a si mesmo. Kardec explica, em A Gênese, com a clareza didática que caracteriza as suas obras, o Espiritismo, tendo por objeto o estudo de um dos elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maior parte das ciências, só podia aparecer, portanto, depois da elaboração delas. No outro trecho, que como esse pertence ao primeiro capítulo do livro, diz o codificador, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente como as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega às leis que os regem. Depois, deduz as suas consequências e busca as suas aplicações úteis. O Espiritismo é, pois, aquilo que podemos chamar de espiritualismo científico, em oposição ao espiritualismo utópico dos tempos anteriores. No plano da utopia, tudo é permitido. Pode dar-se largas à imaginação, ao sonho, ao devaneio. No plano da realidade, temos de enquadrar nossas aspirações de saber dentro dos limites do possível. Francis Bacon já dizia, no alvorecer da nossa era científica, chumbo e não asas devemos pôr no espírito. Chumbo não para prendê-lo ao chão, mas para ligá-lo ao real, evitando os voos da imaginação. Por isso mesmo, quando Kardec pediu aos espíritos uma definição de Deus, estes lhe responderam que não entrasse num labirinto do qual não poderia sair. Muitas pessoas, atraídas pelos fenômenos espíritas, iniciam-se na doutrina com demasiada sede de conhecimentos espirituais. Dentro em pouco,
Manifestam-se insatisfeitas com a doutrina. Admiram-se de que o Espiritismo não cuide no desenvolvimento de faculdades psíquicas extraordinárias, contentando-se com o problema mediúnico, assim mesmo dentro dos limites que consideram estreitos. Pensam que o Espiritismo devia ser uma espécie de ciência do absoluto, avançando além das fronteiras da teologia, do ocultismo e coisas semelhantes. Acabam entregando seus devaneios de teorias várias, na ilusão de estarem mais próximos da verdade. Não condenamos essas teorias, nem essas pessoas. Cada coisa tem o seu lugar, no quadro geral da evolução. Mas devemos explicar a nossa posição e a razão de ser da atitude espírita. Os que desejarem voar, que batam livremente as asas de sua imaginação nos céus da utopia. Mas o Espiritismo não pode fazê-lo, porque a sua natureza é científica e o lugar que lhe compete não é na região dos sonhos, mas no plano do conhecimento positivo. E quando falamos de ciência, não é no antigo sentido filosófico, mas no moderno sentido, determinado pelo método experimental. Não é de ciência aristotélica, mas de ciência galileica. Quando compreendemos esse sentido do Espiritismo, captando a sua verdadeira significação, colocamos de lado a inquietação natural que nos leva a aceitar muitas mistificações como progressos da doutrina. Entendemos então que a doutrina só pode progredir dentro dos princípios metodológicos de Kardec. Há 100 anos o codificador estabeleceu esses princípios, que continuam válidos, porque ninguém, até agora, apresentou nada melhor. Se na sociologia, por exemplo, a metodologia de Durkheim pôde ser ultrapassada, foi porque a nova ciência evoluiu com rapidez. No tocante ao espiritismo, em razão da própria complexidade do objeto, não se deu a mesma coisa. As regras metodológicas de Kardec não estão superadas e têm de ser observadas com rigor, se não quisermos voltar para trás, mergulhar novamente na fase do espiritualismo utópico. Muitas das novas revelações que estão sendo aceitas no meio espírita nada mais são do que formas de retrocesso. E é por isso que temos de intensificar, como aconselha Emmanuel, o estudo sistemático das obras da codificação, nas agremiações doutrinárias. 17. Kardec, o demiurgo. A existência dos fenômenos espíritas remonta aos inícios da vida humana na Terra. Desde que o homem surgiu no planeta, com ele surgiram os fatos que hoje constituem o que habitualmente chamamos fenomenologia espirítica. É claro que tinha de ser assim, uma vez que os referidos fenômenos decorrem de leis naturais. Mas é também evidente que foi a partir de meados do século XIX que os fatos espíritas se impuseram à consciência humana, na plenitude de sua significação. O século XIX é, portanto, aquele em que se assinala o aparecimento do espiritismo. Por duas maneiras a nova doutrina se impôs ao mundo. Primeiramente, através do episódio mediúnico de Desville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e 10 anos mais tarde, com os estudos e os livros de Allan Kardec, em Paris. Os fatos de Desville provocaram verdadeira revolução mental nos Estados Unidos, dando origem a numerosas experiências, realizadas com êxito por homens eminentes da vida americana, chamando particularmente a atenção dos cientistas, e originando as primeiras tentativas de formulação teórica, com os livros de André Jackson Davis. Da América, o interesse pelo assunto se propagou a toda a Europa, dando início ao ciclo das mesas girantes. E destas, afinal, surgiu o interesse de Kardec pelo problema. Durante muito tempo o espiritismo esteve dividido em duas grandes correntes, a anglo-saxônica, proveniente da América e amplamente desenvolvida na Inglaterra, e a francesa, que tendo Kardec à frente, se desenvolveu na Europa continental e, mais particularmente, nos países latinos. A primeira corrente caracterizava-se, como ainda hoje se caracteriza, pela falta de uma base doutrinária bem estruturada, daí derivando seu movimento de constante oscilação entre a tendência religiosa de tipo eclesiástico e a tendência científica de tipo materialista. Essa corrente gerou as igrejas espíritas de estilo protestante e as associações de pesquisa psíquica, as primeiras impregnadas de influências teológicas e as segundas de prejuízos materialistas.
Não é de estranhar que o espiritismo anglo-saxônico tenha rejeitado a reencarnação, até que extraordinários fatos mediúnicos, comprovando esta lei fundamental, a impuseram aos homens mais esclarecidos. A corrente francesa caracteriza-se por uma base teórica perfeitamente estruturada na chamada codificação kardeciana, constituída pelos livros que Allan Kardec escreveu, por ordem e sob ditado e orientação dos espíritos superiores, integrantes da falange do Consolador. A corrente anglo-saxônica representa a fase inicial de desenvolvimento do espiritismo, que 10 anos mais tarde iria se definir na França em sua verdadeira significação. Foi somente com Kardec que o espiritismo tomou forma e corpo, recebendo, inclusive, o nome doutrinário por que hoje o conhecemos. Antes da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a própria denominação do novo movimento era vaga e imprecisa, neo-espiritualismo. Kardec foi quem criou a palavra espiritismo, para com ela dar um nome exato, uma designação precisa nova doutrina. Historicamente, portanto, o espiritismo surge com Kardec, em cuja obra adquire contornos definidos e se apresenta ao mundo como uma doutrina espiritualista bem estruturada e poderosamente fundamentada. Kardec é, por assim dizer, o demiurgo da nova era, o que tomou em suas mãos a matéria dos fatos para com ela modelar um novo mundo. É natural que esse vasto processo, ao mesmo tempo tão complexo e tão recente, do aparecimento e desenvolvimento do espiritismo, ainda não seja bem compreendido, não raro até mesmo por espíritas ilustres. Mas o tempo se incumbirá de ajustar as coisas, como dizia o próprio Kardec. Ainda hoje se tenta opor uma corrente à outra, como se tenta opor religião e ciência na compreensão da doutrina, dentro mesmo dos quadros da codificação, onde o espiritismo apresenta uma estrutura poderosamente coerente, na sua forma tríplice de ciência, filosofia e religião. Pouco a pouco, porém, a nova doutrina vai sendo mais bem compreendida. As divergências formais, como previa Kardec, estão sendo superadas pela prevalência inevitável da verdade. 18. Religião reconstruída. Como pode ser o espiritismo, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião? Que mistura é essa? Pergunta-nos um leitor. Esta pergunta é repetida por muitas pessoas, que não entendem o problema das relações necessárias entre os vários ramos do conhecimento. Sim, dissemos exatamente isso, relações necessárias. E a dessa necessidade natural do conhecimento, não do espiritismo em si, como coisa isolada ou sui generis, mas do próprio conhecimento, que resulta a natureza tríplice da doutrina. Já lembramos diversas vezes as afirmações de Leon Denis, de Sir Oliver Lodge e do próprio Kardec, quanto ao sentido de síntese do conhecimento, que o espiritismo apresenta. Esse sentido de síntese, ao mesmo tempo revela e explica a natureza tríplice da doutrina. Seria inútil invocarmos as longas discussões filosóficas a respeito das formas do conhecimento e suas possíveis relações. O que nos interessa é a visão do problema no plano histórico, onde os fatos nos mostram o conhecimento a se desenvolver progressivamente da religião até a ciência, passando pela filosofia. Por mais simplista que pareça esse esquema, não se pode negar a sua realidade histórica, e ela basta para demonstrar que a unidade do espírito não pode ser quebrada por nenhuma teoria dos valores. A religião, em suas formas primárias, é a matriz do conhecimento. Dela derivam, por desenvolvimento do espírito crítico, a filosofia e a ciência. Esse esquema se inverte no espiritismo, em virtude daquilo que podemos chamar a lei circular ou cíclica da evolução. Atingido o plano do conhecimento científico, e realizando-se neste plano, o espírito se dobra sobre si mesmo, para da ciência extrair novamente a religião. No estado positivo de Augusto Comte, a aridez conceptual força o homem a um regresso até as fontes vitais do espírito. E é exatamente o esquema dessa volta que encontramos na história do espiritismo. No momento em que a ciência destruiu a religião, através da crítica filosófica e das pesquisas empíricas, o pensamento se reconstrói a si mesmo, recompõe a sua unidade natural, com base na própria ciência.
Temos nesse fato uma confirmação da lei dialética da negação da negação. A religião espírita nasce da ciência negativista, para negá-la também. Estamos diante de um tipo diferente de religião, inteiramente novo, que se apoia, não nos valores religiosos de que fala Sen, ou da essência religiosa, a que se alude Max Scheler, mas nos valores lógicos. Partindo destes, o espírito reencontra os valores éticos e reelabora os valores religiosos. É assim que, da demonstração empírica da sobrevivência, ou seja, da ciência positiva, surge a reflexão filosófica que reconduz o homem à religião. Os ramos do conhecimento são autônomos, constituindo-se de valores próprios, mas integram um todo e por isso mesmo se relacionam necessariamente. Essas relações se tornam evidentes no processo histórico do desenvolvimento do espiritismo. O homem descrente exige a demonstração positiva da existência da alma para reconstruir a sua unidade espiritual. A ciência espírita lhe oferece essa demonstração, a filosofia espírita examina e comprova sua validade, a religião espírita confirma na prática. Esse processo não se realiza no espírito que aceita a religião espírita em sua forma acabada. Mas essa aceitação confirma a validade da religião reconstruída, mostrando que ela realmente se constitui de valores religiosos tão legítimos como os das demais religiões, não obstante se apoie nos valores lógicos. É o que Kardec chama a fé iluminada pela razão, o velho ideal da escolástica, só possível, entretanto, como demonstra a história do Espiritismo, após o desenvolvimento científico. 19. Filosofia de vida. O Espiritismo é, acima de tudo, uma filosofia de vida, uma concepção do universo, do homem e da vida, que deve ser integralmente compreendida pelo adepto, para que ele possa realmente viver como espírita. As pessoas que frequentam práticas mediúnicas sem conhecimento doutrinário não compreendem o que seja o espiritismo. Da mesma maneira, os intelectuais que se apegam apenas aos estudos científicos da doutrina, esquecidos de suas inevitáveis consequências religiosas, desconhecem o espiritismo em sua totalidade. O verdadeiro espírita, como dizia Kardec, não se satisfaz apenas com os fenômenos mediúnicos, nem tampouco com a frequência trabalhos práticos. Os fenômenos são elementos importantes, que comprovam a realidade da sobrevivência. Mas o fato mesmo de comprovarem essa realidade está naturalmente indicando as suas consequências. Ao verificar a existência dos fenômenos, o observador consciencioso procura compreender o que disso resulta. E é claro que, ao compreendê-lo, penetra imediatamente numa zona de responsabilidade moral e de sentimento religioso, zona em que se passa o destino do ser após a morte. Ao ver, através dos fenômenos mediúnicos, que a alma sobrevive ao corpo, o estudioso do espiritismo se coloca imediatamente em face do problema da vida espiritual. Esse problema é inevitavelmente religioso. Inútil, pois, querer negar-se o aspecto e até mesmo o sentido religioso da doutrina espírita. O espiritismo se torna a religião no mesmo instante em que os fatos espíritas, os fenômenos mediúnicos, cientificamente verificados e comprovados, impõem ao raciocínio as suas consequências. Desde que há uma vida fora do corpo, além da matéria, é evidente que existe uma hierarquia de seres espirituais além da Terra. Como esquivar-se alguém a essa conclusão e as suas implicações? Da mesma maneira, como pode o pensamento religioso, que encontra a sua comprovação nos fenômenos espíritas, negar a validade e a importância destes? Como pode o espírita religioso furtar-se à verificação dos fatos mediúnicos, sem negar, com isso, as próprias bases da sua religião, ou pelo menos desprezá-las? Não há, pois, como separar-se uma coisa da outra. No espiritismo, tanto importam os fenômenos quanto as suas consequências filosóficas, morais e religiosas. O espírita que realmente compreende a sua doutrina não pretende fragmentá-la, mas, pelo contrário, defende constantemente a sua integridade. Quando tratamos, entretanto, das consequências filosóficas dos fenômenos espíritas, não estamos escapando do terreno da religião. Quando cuidamos de moral, não estamos num terreno prático,
em que as normas da vida, no plano terreno ou no espiritual, se impõem por si mesmas, sem necessidade de atitudes místicas. Assim pensam alguns estudiosos, voltando-se contra o que chamamos de religião espírita. Entretanto, a interpretação dos fenômenos, a reflexão sobre os fatos mediúnicos, leva inevitavelmente à convicção de que existem poderes espirituais superiores, e de que as relações do homem com esses poderes se passam no plano das vibrações psíquicas, ao mesmo tempo de ordem mental e emocional. E eis que nos encontramos no plano da religião, da crença e da prece. A crença espírita, porém, como assinalava Kardec, não é cega ou imposta pela autoridade, e nem mesmo pela tradição. É a crença consciente, iluminada pela razão. Creio porque sei, diz o espírita. E a fé decorrente dessa posição é aquilo que Kardec considera fé iluminada pelo raciocínio, ou ainda, capaz de encarar a razão em qualquer etapa da evolução. Vemos assim que o Espiritismo exige dos seus adeptos uma compreensão integral dos seus princípios. Somente assim os adeptos poderão aplicar a si mesmos a filosofia de vida decorrente do Espiritismo, filosofia que se traduz em moral ou ética na vida terrena, e em religião nas relações com a vida espiritual. 20. O complexo e a caridade. Enganam-se os que pensam que basta frequentar sessões num centro espírita para ser espírita e poder discutir espiritismo. Enganam-se ainda mais os que pensam que podem conhecer a doutrina através de comunicações dos guias. O espiritismo é uma doutrina que envolve, como dizia Kardec, princípios referentes a todas as ciências, pois que toca simultaneamente em todos os ramos do conhecimento. Daí a sua característica, tão mal compreendida e tão ironicamente combatida por adversários diversos, de doutrina tríplice, envolvendo no seu todo doutrinário a ciência, a filosofia e a religião. Como, pois, conhecer uma doutrina dessa natureza, sem estudá-la a fundo, sem ler atentamente as suas obras fundamentais? Kardec, Leon Denis e Oliver Lodge afirmaram que o Espiritismo constitui uma síntese do conhecimento. É uma doutrina que reúne em si os resultados da investigação científica, da cogitação filosófica e do sentimento religioso, na busca da compreensão do universo e da vida. Isso quer dizer, não que o Espiritismo represente uma espécie de enciclopédia, o que seria absurdo, mas que ele encerra na sua estrutura e visão global do mundo e da vida, obtida pelo homem através daqueles ramos do saber humano. O caráter sintético do Espiritismo não é consequência de um esforço intencional nesse sentido, mas o resultado natural da evolução dos conhecimentos humanos, que tendem naturalmente a uma síntese conceptual. Quando compreendemos essa posição excepcional do Espiritismo, admiramo-nos da facilidade com que certas pessoas, às vezes dotadas de cultura, se referem a ele, para a formulação de críticas levianas e sem sentido. Mas ainda nos admiramos da atitude de pessoas que, mal ingressaram no movimento doutrinário, já se consideram capazes de discutir problemas da doutrina, como se fossem velhos estudiosos do assunto. Só não podemos nos espantar, evidentemente, com os adversários, pois que esses, firmados em preconceitos, fecharam os olhos e os ouvidos a qualquer entendimento. Entretanto, as pessoas de cultura deviam ter mais cautela ao se referirem à doutrina. Há pouco, em um dos nossos jornais diários, comentando a campanha da construção de um hospital espírita para doentes mentais, em Jaú, escrevi um colunista que devia tratar-se de um caso de complexo de culpa. E para justificar a sua tese, a sua possível descoberta, em termos de possível interpretação psicanalítica, citava alguns autores, Blavatsky, que era contrário ao espiritismo, e mais dois pesquisadores, que admitiam a possibilidade de perturbações psíquicas provenientes de práticas espíritas. Não há, entretanto, nenhuma novidade nessa tese, que é tão velha quanto o próprio espiritismo. Já em O Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina, Kardec tratou do assunto, demonstrando a má-fé dos que acusam de produzir desequilíbrios. O interessante é que a própria psicanálise, em que o colunista se apoia, é também acusada de transtornar os que a ela se dedicam. Tão infundada, é claro,
uma acusação, quanto a outra. Kardec explica, com aquele admirável bom senso que falta tanta gente, apesar da distribuição equitativa de Descartes que todas as preocupações profundas podem desequilibrar as pessoas já naturalmente propensas ao desequilíbrio, desde as matemáticas até aos estudos de qualquer religião. A fundação de hospitais espíritas não decorre da verificação de casos de desequilíbrio nos trabalhos doutrinários. Muito pelo contrário, decorre da procura desses trabalhos pelos doentes mentais, em geral desenganados pela ciência e sem possibilidades de recursos em suas religiões. Os espíritas, acusados de fabricarem loucos, têm sido, neste país e no mundo inteiro, os maiores e mais eficientes curadores de desequilíbrios mentais e psíquicos. E tanto assim, que a maior rede de hospitais para doentes mentais em nosso estado foi construída pelos espíritas. O Hospital de Jaú será mais uma unidade dessa rede maravilhosa, em que os doentes mentais, graças ao espiritismo, se livram dos internamentos dolorosos e sem fim das clínicas materialistas. Não é um complexo de culpa, mas o lema da doutrina, que leva os espíritas a cuidarem do assunto. Fora da caridade não há salvação. As pessoas que desejarem saber por que motivo os espíritas de Jaú estão fundando mais esse hospital, e por que motivos de Franca, Marília, Amparo, Itapira, Rio Preto, Penápolis, São Paulo e outras cidades do nosso estado, fora de outros estados, fundaram hospitais para doentes mentais, deverão ler o livro de Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres, intitulado A Loucura sob Novo Prisma, ou os livros de Inácio Ferreira, médico do Sanatório Espírita de Uberaba, intitulados Novos Rumos à Medicina, ou ainda as famosas experiências do professor Carlo Icklande, de Chicago, reunidas em seu livro 30 anos entre os mortos. Não é a psicanálise que explica o interesse dos espíritas por esse doloroso problema, é o fracasso da ciência materialista, no tratamento da maioria dos casos de desequilíbrios mentais e psíquicos. Vemos, assim, como o espiritismo confirma, na prática, a sua natureza de doutrina tríplice. Das simples reuniões religiosas nos centros espíritas, os adeptos da doutrina são forçados a passar ao campo da ciência, com a fundação dos grandes hospitais que estão hoje solucionando um dos mais graves problemas sociais em nosso país. Pena que todo esse esforço dos espíritas não consiga comover os que, sem conhecerem a doutrina, se julgam no direito de acusá-la. 21. O que é mais fácil? Pergunta-nos um leitor por que motivo não respondemos, no que temos escrito sobre a reencarnação, o argumento apresentado por um opositor, de que esse princípio é simplesmente cômodo, servindo para os que desejam protelar a regeneração. É fácil responder, porque o argumento do opositor é absurdo. Dizer que é cômodo aceitar as consequências da lei de causa e efeito, através da reencarnação, é não conhecer essa lei. De nossa parte, poderíamos dizer que o comodismo está no lado contrário, nos que negam a reencarnação, querendo furtar-se a ela. Sim, pois é bem mais fácil viver apenas uma vez, do que muitas vezes, tanto mais quando, em cada existência, temos de sofrer as consequências da anterior. Bem sabemos que o argumento do comodismo se refere ao problema da regeneração imediata. O comodismo estaria em aceitarmos o princípio da reencarnação como uma forma de deixarmos as coisas para mais tarde. Isso, entretanto, só pode ocorrer a quem não tem a menor compreensão do princípio em causa. Porque o princípio da reencarnação é dinâmico e não estático, exige esforço próprio e contínuo, aproveitamento incessante das oportunidades da vida, para a elevação espiritual. O reencarnacionista sabe, antes de tudo, que se não aproveitar a sua nova encarnação, estará sujeito às penas do remorso na vida espiritual e às dolorosas existências de resgate, em novas encarnações, cheias de dificuldades. Não há, portanto, entre os reencarnacionistas, lugar para comodismos espirituais. E o curioso é que os próprios opositores, lançando mão desse falso argumento, se contradizem flagrantemente, pois sempre nos acusam de querermos obter a salvação por conta própria. Chegam mesmo a falar em vanglória, ou seja,
que o princípio da reencarnação nos leva ao perigo de nos vangloriarmos de nossos esforços. Ora, de duas, uma, ou somos comodistas, ou somos esforçados. Como se vê, não há qualquer fundamento nessa alegação de comodismo, que só é feita em desespero de causa.